Olá, você que está conosco, Biologia, Cornélio, Ciências da Natureza, Enem, item 2017, com você na tela, mais uma questão, mais um item sendo resolvido. Acompanhe conosco. O item diz o seguinte: visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana. Olhem só, uma de camundongo com uma humana, formando o quê? Um híbrido, ou seja, uma mistura. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e o outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então, olha que importante você entender o experimento, você entender o que foi feito. Então, quando você analisa aqui, olhem só, você tem um aspecto bem relevante e interessante que precisa ser averiguado no esquema. Então, se pegou numa etapa 1 uma célula de um camundongo e pegou-se uma célula humana. Você observa que aqui existem proteínas de membrana do camundongo e proteínas de membrana humana. Então imaginem só que eles retiram essa membrana e eles fusionam as duas membranas. E você vai observar o quê? Olhem só, acompanhem conosco. Você vai observar nessa etapa 2, olhem aqui, a fusão celular. Essa parte daqui veio da célula humana, a parte de cá veio da célula do camundongo. Portanto, agora eu tenho uma membrana híbrida. Ou seja, eu tenho uma mistura. Aí você observa que foram colocados anticorpos aqui. Anticorpos são específicos. Você vê que na etapa 3, anticorpos contra a proteína de membrana de camundongo, marcados com fluorescência, estão aqui acoplados, e anticorpos com proteínas de membrana humana, marcados com rodamina, estão aqui acoplados. Aí você vai observar o que numa etapa 4? Numa etapa 4, olhem só, num tempo de 40 minutos após a realização desse acoplamento dos anticorpos às proteínas específicas, numa incubação a 37 graus Celsius, você observa o quê? Você observa uma intercalação entre, olhem só, proteína e anticorpo de camundongo, proteína e anticorpo humano, proteína e anticorpo de camundongo e proteína e anticorpo humano. Parece que eles estão literalmente ensaiando agora eu, agora você, agora eu, agora você. E aí você vai observar o quê? Por que isso acontece? Olha a pergunta. Olha o que nos reserva esse item. Olha o comando. Ele diz assim: a mudança observada na etapa 3 para a etapa 4. No experimento ocorre porque as proteínas. Então, que mudança é essa? Na etapa 3 para a etapa 4, você observa que as proteínas e anticorpos foram se intercalando. Parece que eles foram andando nessa membrana. Então aí vem a chave para você responder. Diz assim: a mudança observada na etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Elas permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. Elas auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. Elas são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos ou elas são bloqueadas pelos anticorpos. Obviamente, gente, que elas se movimentam livremente no plano da bicamada lipídica. Essas proteínas, elas na verdade movimentam-se como uma proteína de membrana pode se movimentar, porque a membrana ela é formada por quê? Por lipídios, uma bicamada lipídica e proteínas. Nós vamos ter, portanto, uma membrana lipoproteica e essas proteínas conseguem se movimentar. Portanto, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa letra A.